Bom dia, bem-vindos à casa do nosso Deus, casa de oração, casa de comunhão, onde o próprio Deus vem ao nosso encontro para nos servir com a sua palavra, o seu perdão, e nós, como resposta de gratidão, damos a Deus o que é de Deus, louvor, honra e glória, hoje e sempre. Nós começamos a nos preparar para este momento de culto cantando o primeiro cântico 189 do Inário Luterano. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza à noite aduz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso esplendor. Céus e terra, estrelas de anjos, cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados verdimar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mar. Exaltemos sua glória celestial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, é a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, e tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto,
É esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, e que tendes o firme e o sincero propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Mais terrível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo,
recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Oremos. Ó Deus, protetor de todos que confiam em Ti, tem misericórdia de nós, a fim de que, tendo a Ti como aquele que nos governa e orienta, possamos passar através das coisas deste mundo de tal forma que não percamos as eternas. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Podem se sentar. Queremos ouvir agora a palavra do nosso Deus e a primeira leitura, conforme o profeta Isaías escreve no capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante deles portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Esta é a palavra do Senhor. Leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Ouçamos a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia
e na Acaia. Mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que puderem se colocar de pé em reverência às palavras de Jesus no Santo Evangelho, conforme escreve Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Glórias a ti, Senhor. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Este é o Evangelho do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Como resposta de fé, hoje nós vamos cantar o Credo Apostólico pelo hino 232 do Inário Luterano. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre uno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Podem se sentar e eu convido as crianças para virem aqui conversar com o pastor. Bom dia! Tudo bem, Suelen? Juju, bom dia. Gustavo
e Yuri, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar uma coisa muito importante com vocês, só que eu vou pedir um espacinho para eu sentar com vocês, pode ser? Pronto. Eu vi que vocês já estão com a oferta, né? Vamos chegar um pouquinho mais para lá? Pronto? Tá, deixa desligado o microfone. Tá desligado? Muito bem, depois desse chiado, né? A orelha fica até com os unidinhos, né? Mas vamos conversar. Vocês estão com a oferta, eu tô vendo aí, né? Que tá no bolso de vocês, tá na mão. Normalmente também a gente coloca moedinhas dentro da igreja, né? Por que a gente faz isso? Para ajudar. Para ajudar? Em quê? Para ajudar na comida para quem tem dinheiro. Ajudar para quem não tem dinheiro. Para ajudar na construção de algumas igrejas. Isso, ajudar nas igrejas. Ajudar os outros. Os outros, é verdade. E a quem a gente está dando esse dinheiro? É para uma pessoa específica da igreja ou é para outra pessoa? Outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? De quem que é aquela igreja ali? É de vocês, né? E vocês são de quem? De Jesus. As nossas ofertas então são para Jesus. Exato. Quando a gente oferta, a gente está dando um pouquinho do que Jesus nos deu para nós ajudarmos outras pessoas. Para nós falarmos do amor que Jesus tem na nossa vida. Não é verdade? Ele amou tanto a gente que ele veio para o mundo, ele foi até a cruz, ele pagou pelos nossos pecados, né? Ressuscitou e ele está vivo hoje e um dia a gente vai viver com ele para sempre, né? Por isso que as nossas ofertas servem para que mais pessoas conheçam desse Jesus, conheçam o amor de Jesus. E hoje eu queria fazer uma oração com vocês, só que cantada, pode ser? Vamos tentar aprender? Eu vou tocar mais de uma vez, tá? Todas as ofertas sirvam ao Senhor, para que crianças ouçam teu amor. Muitas nesta pátria ou além do mar, a Jesus conheçam, vemos te rogar. Amém. Vamos cantar mais uma vez, agora que a gente aprendeu? Vamos lá. Todas as ofertas sirvam ao Senhor, para que crianças ouçam teu amor. Muitas nesta pátria ou além do mar, a Jesus conheçam, viemos te rogar. Amém. Muito bem, as nossas ofertas então a gente pede para que
Sirvam a Deus para que outras crianças ouçam o amor de Jesus, tá? E a gente pensa, né? Quantas crianças ainda não ouviram falar de Jesus aqui no Brasil? Ou além do mar, em outros países? E por isso, nós pedimos que, por meio das nossas ofertas, as pessoas conheçam a Jesus, e nós pedimos isso em nome dele. Amém? Podem colocar as ofertinhas de vocês então lá na igreja. E hoje vocês vão com a prof. Vilma para a escolinha, tá? Continuar o culto de vocês lá. Enquanto as crianças seguem com o culto delas, nós seguimos com o nosso, cantando o hino 512 do Inário Luterano. Minha pátria, o povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faze-os sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe com fulgor. Dos que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador, mas pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor. Glória, pois, ao nome teu, por infinito amor. Que Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua palavra, a fim de podermos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Amém. O evangelho de hoje começa mostrando como é que é o agir de gente falsa. Na sua frente faz elogios, te abraça, te beija, mas nas suas costas planeja coisas contra você. Os fariseus buscavam uma oportunidade para deter Jesus naquela semana da Páscoa.
E dessa vez eles usaram da falsidade para tentar colocá-lo numa emboscada. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Até pouco tempo eles estavam questionando a autoridade de Jesus, né? Agora já chamam ele de mestre. Diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César, o imperador romano, ou não? Como é que Jesus responde a eles? Vocês lembram? Hipócritas, duas caras, falsos. Por quê? Porque se a pergunta fosse respondida de uma ou de outra forma, isso poderia trazer uma situação extremamente complicada para Jesus. Por isso, precisava ter uma certa cautela para se responder. Se ele respondesse que sim, que era lícito pagar imposto a César, que deveria ser pago o imposto, eles o acusariam de estar contra o povo judeu e ser um traidor do povo, aprovando a corrupção, a exploração romana de seus impostos, impostos elevadíssimos, talvez não tanto quanto aqui no Brasil, né? Mas impostos elevados. Impostos que eram utilizados para manter a Pax Romana, para manter a segurança e para a construção de todo o Império Romano. Além disso, pelo fato de alguns do povo considerarem Jesus como Messias, aquele Messias político que libertaria o povo do Império Romano, da opressão romana, responder que sim, que se deveria pagar imposto, seria um balde de água fria para os que acreditavam que Jesus era o Messias, e poderia trazer uma grande revolta popular contra Jesus. Já se ele respondesse que não se deveria pagar imposto a César, eles poderiam acusá-lo para as autoridades romanas como um tipo de revolucionário, um baderneiro, né? Que se levanta contra o Império Romano e causa problemas. E os romanos adoravam torturar gente assim, das mais diversas formas. Uma delas, pela cruz. E agora, o que Jesus responderia? O que se deve responder? Jesus não é bobo, né? Ele é sábio. Na sua perfeita sabedoria, ele pede uma moeda romana, a moeda que circulava na época. E ele pergunta de quem é a imagem que está inscrita aqui. Qual é o nome que está do lado dessa imagem? Eles responderam, é de César, é do imperador. E então vem a famosa frase de Jesus, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O que quer dizer essa frase que causou espanto e admiração entre os fariseus, os herodianos e todos que ouviram? Ora, se eles viviam sob o governo romano, se eles utilizavam o dinheiro romano para fazer as suas o comércio, enfim, né? Para o seu meio de vida. Se eles utilizavam isso com a imagem do César, então eles deveriam obedecer às leis do império e devolver a César o que lhe era devido. Afinal, a imagem revela a quem pertence tal coisa. Assim, por mais que os impostos fossem elevados, ou, para o nosso contexto hoje, ainda que os impostos sejam elevados e os governos sejam opressores, nós precisamos ter sabedoria
para lidar com esses problemas. Senão a nossa vida vai ficar muito mais difícil. Isso não quer dizer que nós não devemos lutar por mudanças na questão dos altos valores, da corrupção nos impostos. Pelo contrário, como cidadãos, nós devemos buscar os nossos direitos, a justiça. Mas precisamos lembrar que sonegar, deixar de pagar impostos a quem lhe é devido, é uma infração contra qual mandamento? O 7º, não furtarás. Deixar de pagar impostos é uma forma de roubar do governo. E por ser a palavra de Deus, é um pecado contra o próprio Deus. No entanto, é só isso que a frase de Jesus ensina? Deem a César o que é de César? Não, né? O que ele diz na sequência? Deem a Deus o que é de Deus. E aqui fica implícito que há um outro governo. Um outro governo a quem nós devemos obediência. É o governo de Deus. Mas o que deve ser devolvido a Deus? O imposto? Ora, onde que foi escrita a imagem de Deus? Numa moeda? Aonde? Em nós. Isso quer dizer que se as moedas com as imagens de César deveriam ser devolvidas a ele, então o ser humano formado à imagem e semelhança de Deus deve ser devolvido a Deus. O problema é que por causa do pecado de Adão, todos perderam a pura imagem, o pleno conhecimento de Deus, a plena justiça, plena sabedoria, plena santidade. E assim, desde a nossa concepção, nós somos dominados pelo pecado. Somos dominados pelo diabo, que nos oprimem, nos fazem pagar altos impostos como a própria vida. Não há benefícios nisso, só há malefícios. Entretanto, esse alto imposto, para voltarmos a viver conforme a imagem de Deus, foi pago por nós, pelo Senhor Jesus. Ele que é a imagem de Deus em carne e osso. E isso ele fez ao oferecer a sua vida como oferta de sacrifício na cruz, a fim de restituir a pura imagem em nós e nos dar a salvação, nos tirar da opressão do inferno. É pela cruz que a imagem de Deus é recriada em nós. Quando nós nos unimos a Cristo Jesus no batismo, e nós nos tornamos conscientes de que pertencemos a quem? A Deus. A imagem escrita em nós revela a quem pertencemos: a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Consequentemente, nós queremos devolver a nossa vida a Deus, não como uma forma de pagar impostos, mas como uma forma de gratidão pela sua salvação. Como é que nós podemos dar a Deus o que é de Deus? Nós podemos fazê-lo de duas formas. Tanto na esfera espiritual, quanto na esfera civil. Afinal, Deus governa tanto uma quanto a outra. Na esfera espiritual, o salmista nos auxilia. Cantar louvores, anunciar a sua salvação dia após dia a todos os povos, trazer ofertas, adorá-lo e dar toda a honra que lhe é devida.
Enfim, servir a Deus com tudo o que somos e temos é devolver a Deus o que Ele nos dá, para nós podermos viver bem neste mundo e no porvir. Já na esfera civil, nós damos o que é de Deus, vivendo como seus filhos, sendo imitadores do Senhor, como afirma Paulo hoje, aos Tessalonicenses, vivendo em santidade, sendo exemplos para as demais pessoas, inclusive no que diz respeito ao pagamento de impostos, a fim de que as autoridades administrem a vida pública e mantenham a boa ordem das coisas, como bons representantes de Deus aqui neste mundo. E ainda que isso não aconteça de forma que deveria acontecer, nós não podemos negar o fato de que Deus governa céus e terra. Ele é o dono da história. Ele continua ativo no mundo. No relato de Isaías, capítulo 45, nós vimos que Deus usou Ciro, um rei pagão, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, a fim de cumprir a sua promessa de que o povo cativo iria voltar para Jerusalém, o povo de Israel. Dessa forma, Deus está governando sobre todas as nações, sobre a minha e sobre a tua vida. E isso Ele vai fazer até a vinda do Senhor Jesus, do Filho de Deus lá dos céus, o qual foi ressuscitado dentre os mortos e nos livrará da ira vindoura, porque Deus há de julgar. Por isso Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 13, algo que continua sendo válido ainda hoje. Ele diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, representantes de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A Timóteo, Paulo escreve assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Não apenas pagar impostos, mas orar. A Tito, o mesmo Paulo exorta: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Obedecer às autoridades. Pedro também incentiva: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por causa do Senhor. Sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se Ele for bom ou cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus.
Todos esses conselhos são válidos para nós ainda hoje, porque é a palavra de Deus. Contudo, o que nós não podemos esquecer é o que Pedro fala, ou falou diante do Sinédrio. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Desde que as autoridades não interfiram e não prejudiquem a nossa fé no Deus e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, demos a César o que é de César. Porém, se prejudicar a nossa fé, se nos desviar da nossa fé, não vai ser tributo a César, mas ao diabo. Nesse sentido, cuidemos também com os ídolos políticos. Muitos continuam depositando a sua esperança em homens, quando deveriam firmar a sua esperança em quem? Em Jesus Cristo. E aguardar a sua vinda em operosidade de fé, uma fé ativa, dedicada no amor. É mais importante servir ao Deus vivo e verdadeiro do que adorar e defender políticos de estimação. Esses são passageiros, mas o Senhor é eterno, e Ele julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade, escreve o salmista. Portanto, cantemos ao Senhor, bendigamos o seu nome, proclamemos a sua salvação dia após dia, anunciemos a sua glória e as suas maravilhosas coisas, suas maravilhosas obras entre as nações e os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Ele é o Criador e aquele que governa sobre todas as coisas, até a consumação dos séculos. Demos a Deus o que é de Deus e ofereçamos a nossa vida como oferta de gratidão, porque a imagem escrita em nós revela que pertencemos a Ele. Amém. Nos coloquemos de pé. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus a trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus
na luz da vida. Podem se sentar. Lembramos que o recolhimento das ofertas acontece de várias formas. Uma delas é pelas ofertas regulares dos membros, para manutenção do ofício da palavra, também para cobrir as despesas mensais, com transporte e a manutenção do templo. Também temos as ofertas especiais, que são feitas pelo envelope preto, para cobrir o empréstimo que nós fizemos junto à IELB, né? Ainda estamos com dívidas em atraso e precisamos correr atrás do prejuízo. E também são feitas doações para o auxílio ao próximo, né? Ajudar no Departamento de Ação Social. E normalmente essas ofertas são trazidas, vão começar a ser trazidas no segundo domingo de cada mês, tá? E também temos ali a opção de Pix, QR Code. E enquanto as ofertas são trazidas, enquanto acontece o recolhimento das ofertas, nós cantamos o hino 177. Celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos sua quem, e por seu verbo sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Suas portas vinde, entrai, ações de graças de ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Neste momento em que queremos falar com o nosso Deus em oração, nós primeiramente lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 18, a Antônia Menezes Bispo comemorou mais um ano de vida. Parabéns, Antônia. Temos aniversariantes de batismo. No dia de ontem, a Charlotte Liz Guimarães da Silva Barbosa completou mais um ano de união com Cristo Jesus, lá da Emanuel. E temos lembranças também de profissão de fé. O Moisés Miguel da Silva, o avô da Charlotte, ele completa no dia 22, hoje, mais uma comemoração pela sua profissão de fé. E também o Jamilson Alves da Silva, que está lá em Brejo do Cruz, na Paraíba. Provavelmente está nos acompanhando aí pela transmissão. Temos agradecimentos também. A Pamela agradece pela sua mãe, né, Maria do Carmo, que hoje é aniversário dela. Vamos incluir na oração. Temos algumas súplicas também. A Pamela pede pelo seu primo, Renan, pelo tratamento de câncer que ele está passando. A Patrícia e o Luciano pedem pelo próprio Luciano, pela Rebeca, Letícia, o Jarles, que estamos, né, há um tempo já suplicando a Deus pelo tratamento de câncer que eles vêm enfrentando.
E também ao pedido da Juliana e do Pedro, cardinal, pelo fortalecimento da saúde deles, né? Todas essas súplicas, ações de graças, gratidão, nós vamos elevar a Deus em oração, e aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar. Todo-Poderoso Criador e Eterno Redentor, pedimos que olhes para os teus filhos, os quais chamaste pelo teu nome. Diariamente nos alegramos com os presentes que recebemos de ti, os dons, os bens, a vida. O teu orvalho cai sobre justos e os injustos, e o sol brilha para os maus e bons. Os teus poderosos feitos demonstram que és o verdadeiro Deus. Louvamos-te e agradecemos-te por usares o teu poder para o nosso bem. Agradecemos-te também, Senhor, pelos aniversariantes da semana que passou. A Antônia, a Charlotte, o Jamilson, o Moisés e, no dia de hoje, a Maria do Carmo. Somos gratos a Ti por estas vidas e pedimos, continues abençoando como tens feito até aqui. Especialmente, Senhor, somos gratos por nos teres enviado Teu Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Apesar de toda bondade ao Senhor, nem sempre correspondemos às Tuas expectativas. Fizeste surgir a luz pelo poder da Tua palavra, mas nem sempre a usamos para iluminar o nosso serviço a Ti. Criaste a escuridão, mas não para encobrir as nossas más ações. Deixamos de agradecer-te adequadamente pelas obras da fé realizadas pelos nossos irmãos. Queremos ter o bom governo, mas nos calamos diante da sonegação de impostos, dos maus pagadores e da corrupção. Muitas vezes deixamos de dar-te aquelas coisas que são tuas por direito. Sonegamos tempo, dons, ofertas a ti, ó Senhor. Por todas essas coisas, perdoa-nos. Anima-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos adequadamente desempenhar o nosso chamado neste mundo como cidadãos. Concede paz e união à nossa igreja na terra, para que ela possa refletir a tua honra e glória para as nações. Inspira-nos a procurar as respostas para os nossos problemas em tua palavra e não nos nossos pensamentos. Guarda-nos de fazer julgamentos precipitados contra outras pessoas. Ó Senhor, entregamos também em tuas mãos todos aqueles que sofrem no corpo e na alma. De maneira toda especial, lembramos do primo da Pamela, o Renan, lembramos do Luciano, da Rebeca, da Letícia, do Jarles, da Juliana e do pequeno Pedro, todos estes enfrentando problemas de saúde. Conforme a tua vontade, conforme a necessidade de cada um, restaura-os. E especialmente, Senhor, não deixes que eles se desviem da fé em Cristo Jesus, pois é pela fé que temos esperança de que tudo isso passará, dores e tristezas, tudo isso haverá de passar, porque a luz de Cristo tudo vai desfazer, e serão criados novos céus e nova terra, onde nós, os teus crentes, viveremos por toda a eternidade, sem qualquer tipo de dor, sem pranto, sem morte, sem luto. Abençoa, Senhor, a todos eles. Abençoa também o nosso país com paz e ajuda-nos a viver em harmonia com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia.
onde céus e terra se juntam pela presença de Jesus entre nós. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador,
Amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado em favor de vós para perdão de pecados. Aqueles que creem nisto, nestas palavras, creem que Jesus está aqui com seu corpo e sangue, são convidados a participar na Santa Ceia, que foram devidamente instruídos. Aqueles, porém, que ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ou ainda não foram devidamente instruídos, nós pedimos que aguardem, tendo interesse, conversem com o pastor, para que nós, todos juntos, possamos, em comunhão, em concórdia de doutrina, participar desse maravilhoso momento em que Jesus está aqui por nós, para perdoar nossos pecados e fortalecer a nossa fé. Primeiramente, os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor, e, enquanto a ceia é distribuída, ouviremos cânticos que serão colocados e transmitidos. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Mas um novo dia
estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar, da nossa morada de paz se reveste a pátria celeste. É o nosso lugar da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória do teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 202 do Inário Luterano, e depois temos os comunicados da vida da Igreja.
Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como a entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dá-nos vida gloriosa. Muito bem, bom dia a todos, aqueles que eu não cumprimentei na entrada, todos são sempre muito bem-vindos. Alguns recadinhos rápidos. Na terça-feira de manhã, o pastor estará em reunião, né? Toda a turma de 2021 vai estar em reunião com o vice-presidente de expansão missionária, pastor Éder Gomes. Na quarta-feira, nós teremos estudo bíblico online às 7h30 da noite. O link é sempre disponibilizado lá no grupo. Participem, façam sempre um esforcinho. Hoje nós vamos comentar justamente sobre o quarto mandamento. Muitas das coisas que eu trago para os sermões também são ditos nos estudos com mais profundidade. É sempre bom nós relembrarmos os catecismos, né? A base da nossa fé. Reunião da Comissão de Culto e Altar na quinta-feira, às 19h30, tá? A instrução de confirmandos na sexta-feira, às 19h30. Também na sexta-feira, às 9h30, teremos profissão de fé. Um grupinho também está se preparando para se tornar membro da igreja. E no sábado, às 8h, também terá a profissão de fé. Nós estamos fazendo sexta e sábado para dar conta de todo o conteúdo, a fim de que eles possam, então, no dia 26, professarem publicamente a fé que eles têm. No domingo que vem, nós teremos um almoço e a reunião do Departamento de Ação Social lá de Sucupira, tá? Vamos almoçar e depois vamos ter reunião para planejar a continuidade da ação social também lá em Sucupira. E a partir do dia 30, na segunda-feira, o pastor ficará de férias, tá? Só vai retornar no dia 14. Então, do dia 30 ao dia 14, o celular da igreja ficará sob a responsabilidade da secretária, a Nina, ok? E isso não quer dizer que os cultos vão deixar de acontecer. Haverá culto normalmente, os diáconos estão preparados para isso, para darem continuidade aos cultos, ok? Então venham, participem, Jesus estará aqui esperando vocês para também lhes perdoar, lhes fortalecer a fé. Temos mais um recado por parte das servas. Bom dia a todos. Lembrando que nosso chá da amizade está chegando, já é sábado já. Olha, já passou tão rápido esse tempo, né? Então já é sábado. Eu vou abrir uma exceção para quem não se inscreveu até sexta. Hoje pode se inscrever, tá? Quem teve uma dificuldade ali de se inscrever no formulário, vem depois do culto que eu inscrevo, é rapidinho, dá uns 2 minutos, tá? Só hoje, depois não pode mais. Aí pode vir, só que a gente não garante os preparativos ali que estamos fazendo, tá bom? Então, nosso chá está aí, tema é mulher virtuosa e o desafio é convidar uma amiga, né? Já temos 40 inscritas, então estamos bem felizes, radiantes, estamos preparando tudo com muito carinho, espero que todas sejam beneficiadas aí. E recado da livraria, quem quiser encomendar 5 minutos Castelo Forte 2024, que são os devocionários, pode pedir encomenda, ele está R$40 cada um, com frete incluso, até novembro, tá? Para dar tempo de chegar para dezembro, certo? Obrigada. Mais um bom recado por parte da liderança.
Todos já pegaram o informativo deste mês na entrada, na mesa da inscrição? Se sim, então podemos começar a semana bem abençoados, né? E de fato eu desejo uma abençoada semana a todos. Amém?